Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 12. Nós estamos em um mês temático, o mês de janeiro inteiro, nós vamos pensar debaixo do tema Resoluções para toda a vida. São decisões que nós temos que tomar não apenas para o ano de 2024, mas para toda a nossa vida. E nessa primeira noite, a mensagem é: eu decido pertencer. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas em seu capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 12. Lucas 6, de 12 a 15. A palavra do Eterno nos diz o seguinte: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Essa é a palavra de Deus. Podeis sentar. Meus irmãos, eu me debrucei a estudar as orações de Jesus e o contexto que levou Jesus a orar. E uma coisa eu achei muito interessante: a vida de oração de Jesus. Por que Jesus precisava orar? Porque era homem. Você e eu precisamos orar, irmãos. Nós precisamos ter uma vida de oração. Muito atuante, muito. Jesus, após uma noite inteira de oração, escolhe para si 12 apóstolos. E esses homens, tirando o traidor, pertenceram a um ministério muito maior do que eles podiam imaginar. Nós tínhamos ali pescadores, cobrador de impostos, tínhamos um zelote que era um grupo ativista que matava romanos e publicanos. Nós tínhamos diversas personalidades, mas Jesus os chamou para fazerem parte de algo muito maior do que eles. Irmãos, pertencer é uma decisão que nós devemos ter para toda a nossa vida. Pertencer significa ou envolve estar perto de Jesus. E por que é uma bênção pertencer? Em primeiro lugar, porque quando você pertence, você fica perto de Jesus. E ficar perto de Jesus envolve o chamamento de Cristo para um ministério muito maior que nós. Pertencer a Jesus envolve o chamamento de Cristo para um ministério muito maior do que nós. Jesus nos chama para fazermos parte de algo realmente relevante, a sua obra. Algo que realmente importa. Olha o que Jesus faz. Há aproximadamente 80 anos, chegava aqui em São Paulo um menino, vindo de Pernambuco, e o Senhor o chamou ao ministério, e ele pastoreou essa igreja aqui por aproximadamente 60 anos. Há 50 anos atrás, lá na periferia de Pernambuco, um garoto simples, em uma família simples, em uma cidade simples, foi chamado pelo Senhor, e hoje pastoreia a igreja, e através de sua boca mensagens muito edificantes vêm aos nossos corações, e hoje essas mensagens são conhecidas por quase o Brasil inteiro. É isso que Jesus faz. Há 40 anos atrás, nascia um garoto que vivia em pé descalço, lá no coração do Jardim Ângela, o bairro mais perigoso do Brasil naquela época. E aquele garoto simples, o Senhor o chamou, e hoje auxilia o pastor que aqui pastoreia. Há 37 anos atrás, aqui no coração de Vila Constança, nascia um outro menino. Um menino que veio a crescer. Um menino que antes era conhecido pelo diminutivo de seu nome. Mas o Senhor o chamou.
e hoje também auxilia no pastoreio dessa igreja. Jesus faz isso. Jesus coloca homens simples, pessoas simples, em um ministério muito maior do que eles, muito maior do que eles mesmos podiam imaginar. Esse Jesus está nos chamando para fazermos parte de algo realmente relevante. Agora vem a pergunta: você e eu estamos perto de Jesus o suficiente para ouvirmos o chamado dele? Porque o Senhor está nos chamando para pertencermos. Porque, irmãos, nós já pertencemos a Jesus. Se você é um crente no Senhor Jesus, você já pertence a Ele. Só que qual que é o nível deste pertencimento? É um pertencimento posicional ou de fato é um pertencimento prático? Sabe por quê? Em segundo, quem pertence a Jesus envolve-se com Ele. E qual é a segunda experiência? Tem um profundo reconhecimento de quem Ele é. Porque lá em Lucas 9:18, Jesus estava orando. E quem é que estava perto dele? Os discípulos. E o que Jesus pergunta? O que a multidão está falando sobre quem eu sou? E vários nomes são citados ali. Mas o que me chama a atenção é quando Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? Para vocês, quem eu sou? Pedro imediatamente diz: tu és o Cristo, o Messias de Deus. Ou seja, quem pertence de uma forma prática, quem está envolvido perto de Cristo, tem um profundo reconhecimento sobre quem Cristo é. Quem Cristo é para você? Se você está perto dele, ele vai ser o seu Messias, ele vai ser o seu Senhor, ele vai ser o seu Salvador, enviado por Deus. Você terá certeza de que ele cuidará de você. Você terá certeza de que Ele estará administrando a sua vida debaixo de um propósito de fazê-lo mais parecido com Ele mesmo. Jesus é um enviado de Deus, e muito interessante. Por quê? Porque Pedro tinha essa percepção clara de Jesus, porque estava perto de Jesus. Pertencer na prática envolve estar perto de Cristo, e nós vamos para a terceira experiência. O chamamento de Cristo para ver coisas maravilhosas. Porque em Lucas 9:28, Jesus tomou 3 de seus discípulos, subiu ao monte para fazer o quê? Orar. Olha a vida de oração de Jesus. Jesus estava orando, de repente, o Senhor se transfigurou, desceu do céu, Elias e Moisés, e ficaram todos ali conversando. Mas o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que 3 estavam perto de Jesus ali. Subiram a montanha, subiram o monte e foram ver, e viram Jesus glorificado. Aqueles 3 pescadores só viam peixes os pescadores só viam peixes em suas frentes. Mas agora eles estavam vendo o grande Deus glorificado na pessoa de Jesus. O que significa isso? Nós, pessoas simples, quando estamos perto do Senhor, vamos sempre enxergar coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Por isso, irmãos, nós temos que estarmos perto de Jesus. Por isso que nós temos que ter este senso de pertencimento. Nós somos de Jesus e perto de Jesus nós sempre vamos ver coisas maravilhosas acontecendo. O que, pastor? Pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas, pessoas que outrora estavam presas em vícios, em pecados, e de repente estão libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo levadas para a glória, sim, e o Senhor consolando. Tudo isso são coisas maravilhosas de Deus, e quem está perto de Jesus vê coisas maravilhosas, quem pertence a Jesus vê coisas maravilhosas. Onde mais nós veremos a glória do Senhor, meus irmãos, se não perto de Jesus? Onde mais? Onde mais? Em quarto lugar, quarta experiência, nós vamos ver a alegria de Cristo em ver a ação de Deus através de nós. Porque lá em Lucas capítulo 10, versículo 21, Jesus faz a seguinte oração, depois que 70
voltaram alegres por terem sido usados por Deus. E Jesus diz, inclusive, vocês estão alegres por esses feitos, se alegrem de verdade, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, nós devemos ter uma vida de real alegria por pertencermos a Jesus. Jesus ora ao Pai e diz o seguinte, lá em Lucas 10, 21, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque te aprouve. O Senhor se alegra quando nós nos alegramos em sua presença. Louvado seja Deus. É impossível alguém estar perto de Jesus e não se alegrar. E tem de volta a alegria do próprio Jesus. Porque Jesus disse e faz essa oração, e o texto diz, no Espírito Santo. Irmãos, a nossa maior alegria deve estar no fato de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Porque pertencemos ao Senhor. Pertencer envolve estar perto de Cristo. Quinta, o chamamento de Cristo para o compartilhamento de angústias. Porque lá em Lucas 22, 39 em diante, nós vamos ver Jesus levando os seus discípulos para orar lá no vale do Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras. E Jesus ora angustiado. Os discípulos dormiram, é verdade. Mas sabe, o Senhor nos ensina que nas horas da angústia é sempre bom ter gente perto. E quando eu os vejo aqui, eu vejo cada um dos irmãos e irmãs pertencendo a algo que Deus quer fazer hoje à noite. Os irmãos estão aqui, os irmãos não estão em outro lugar. Todos nós estamos pertencendo à ação de Deus nessa noite. E nós compartilhamos as nossas angústias. Nós levantamos as nossas mãos com demandas. E nós oramos uns pelos outros. O Senhor nos chama para orarmos. O Senhor nos chama para compartilharmos as nossas angústias. Quando nós olhamos também, em sexto lugar, a sexta experiência, quem está perto de Jesus vê o amor de Cristo para com todos, porque lá em Lucas 23, 34, Jesus ora assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus manifesta o seu amor e graça para aqueles que estavam blasfemando dele, para aqueles que estavam ali se alegrando com o seu sofrimento e morte. Quem está perto de Jesus, aprende com o Mestre e ama a todos. Quem pertence a Jesus, está perto de Jesus e ama a todos. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem pertence a Cristo vive perto de Cristo. E por último, quem pertence a Cristo e está perto de Cristo vê a vitória triunfal de Jesus. Porque em Lucas 23, 46, o Senhor Jesus faz a última oração. Ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali o diabo estaria derrotado para sempre. Jesus venceu. Essa foi a última oração que mostra a sua vitória triunfal. Quem pertence a Cristo, quem está perto de Cristo, não é derrotado, jamais será, porque partilha da vitória triunfal de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Cristo, então, decida pertencer. Essa é a resolução de hoje. Decida pertencer. Não apenas posicionalmente, mas decida pertencer através de uma vida prática, vendo todas essas 7 experiências que eu citei aqui nessa noite. Sabe o que vai acontecer de maneira natural? Você vai orar mais. Eu vou orar mais. Porque Jesus orou e orou muito, porque ele entendeu a necessidade disso, por ser homem.
Jesus, um profundo conhecedor das Escrituras. Então, quem pertence a Cristo e quem está perto de Cristo, naturalmente, vai ler mais, vai se aprofundar mais nas Escrituras. E a maioria das orações de Jesus, os discípulos estavam perto. O que isso indica? Comunhão. Ou seja, de maneira natural, quem está perto de Jesus, de maneira natural, vai querer estar sempre em comunhão. Vai querer sempre estar aqui. Não é só mais um culto que vai acontecer no domingo. É o culto que vai acontecer no domingo. Não é mais um culto que vai acontecer às 18h30. É o culto que vai acontecer. E nós devemos estar pertencendo, fazendo parte de tudo o que Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós. Quem está perto de Jesus vive todas essas experiências. Não por méritos próprios, mas por méritos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, é algo natural. Por isso, decida para toda a sua vida pertencer em nome de Jesus. E que Ele nos abençoe.